Jesus. Vamos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do Senhor do Senhor essa noite, em nome de Jesus, amém? Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do teu filho nessa noite, Pai. E pedimos ao Senhor que usa ele na autoridade do teu Espírito, Pai. Que usa ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, para falar conosco nesse início de campanha, Pai. Agora nós queremos ver as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa a vida do teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, visita a casa dele nesta noite, enquanto ele está aqui ministrando a tua palavra, com grande providência da parte do Senhor, em nome de Jesus. Pai, todo mal venha a ser destruído nesta noite, que nenhuma perturbação venha tirar o foco da igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, fica de pé ainda. Amém, Jesus, amém. Só para nós vermos apenas 2 versículos da palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 e também o verso de número 26. Os irmãos procuram louvar a Deus por mais esta oportunidade. Estamos usando o altar para ser canal de bênção para alguém. Louva a Deus pelo pastor Francisco, pastor Felipe. Deus abençoe. Sempre é um prazer estar retornando a esse ambiente e ministrando a palavra do bondoso Deus. Atos, capítulo de número 16, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está fraco? Quem encontrou, diga amém. Glória. Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Diga comigo: e de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aponta o dedo para alguém, por gentileza. Glória. Aponta sem medo, pode falar. Aponta, fala: Deus hoje vai cair você do cárcere. Porque Deus hoje tira do cárcere. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido, um texto bem pregado, um texto que é bem familiarizado no meio cristão. Até porque a história de Paulo e a história de Silas não ficaram somente nas linhas da Bíblia Sagrada, mas se tornaram até canções a ser cantada. Porque o impacto de Deus nesse exato momento ele é tão grande que abrange uma proporção enorme, e vários ensinamentos são tirados dentro desse texto. E um deles é o grande movimento de Deus, a grande manifestação de Deus em forma de terremoto. Deus ele veio em um ambiente favorável para que o milagre pudesse acontecer. Irmão Everton, que ambiente é esse? Um ambiente conhecido como o ambiente da oração, ambiente da adoração. O texto que os irmãos escolheram para esta campanha é uma palavra expressada por Josué. Josué, ele tem ciência, ele tem consciência do tamanho do seu Deus, e ele vai liberar uma palavra para todo Israel, dizendo: Ei Israel, vamos nos santificar, porque amanhã fará Deus maravilha no meio de nós. Josué entende um princípio este que é o princípio da santificação. Assim como Josué tinha esse princípio, Paulo também tinha. Porque quando Paulo, no capítulo 9, ele se converte ao cristianismo, a primeira coisa que vemos Paulo fazendo é orando a Deus, guardando a sua vida, jejuando a presença de Deus. Quem lê Bíblia entende que
quando Paulo ele encontra uma luz no caminho de Damasco, a glória de Deus, o poder de Deus invade a vida de Paulo, e a visão humana de Paulo é cegada, e ele entra dentro de Damasco e vai numa casa, e nesta casa Paulo ele vai para a oração e a consagração. Deus revelou para Ananias o quadro de Paulo e disse para Ananias o profeta, dizendo: Paulo está agora, neste exato momento, orando a minha presença. O chamado de Paulo começa em períodos de oração, porque depois deste momento Paulo ele vai começar uma intimidade profunda com Deus. Ele vai guardar a sua vida, ele vai guardar os seus princípios, ele vai se relacionar com a presença de Deus. Os anos se passam até que Paulo ele vai ser conduzido a uma igreja que está em Antioquia, e ali a Bíblia vai dizer em Atos do capítulo 13, versículo 1, que esta igreja tinha um hábito este que era o hábito da santificação, o hábito da oração, o hábito do jejum, o hábito da busca de Deus. A Bíblia diz: e havia na igreja doutores, profetas, homens cheios da presença de Deus, e entre eles cita o nome de Paulo. E ali naquele momento de consagração, naquele momento de santidade, é que a chamada de Paulo se inicia, porque uma voz entoou no ambiente favorável de santificação. O Espírito de Deus desceu no lugar, no ambiente, e disse: ei, separa-me para uma obra missionária, uma obra que eu tenho reservado para Barnabé e para Paulo. Entenda o princípio que ministério não nasce simplesmente no calor do momento. Ministério não nasce simplesmente porque você quer fazer. Ministério não nasce simplesmente porque você se converteu ontem e já quer ganhar alma hoje. Não. Ministério tem um princípio a ser observado, e o princípio é o altar de Deus. Paulo está no altar, e o altar está reverberando sobre a vida de Paulo. A autoridade é delegada, a unção é dada para Paulo, para uma grande obra, para uma grande missão. Porque não é velador, porque Deus sabe quem Ele vai levantar. Deus sabe aonde derrama o óleo, Deus sabe aonde unge alguém, porque Deus não unge ninguém para parar no meio do caminho. Deus não derrama unção em ninguém para retroceder nos dias da adversidade. Deus não unge ninguém para parar na aprovação. Deus sabia a estrutura de Paulo e viu que Paulo havia ganhado raízes para baixo, que Paulo havia ganhado raízes para baixo na oração e na consagração. Então Deus sabia que quando viesse o dia da perseguição, Deus teria algo para Paulo, porque Paulo conhecia o caminho da intimidade. Deus levanta Paulo, ele faz a primeira viagem missionária. Depois que Paulo faz a primeira viagem missionária, ele se estrutura, ele se programa, ele se prepara, ele coloca no papel, ele coloca em pauta a segunda viagem missionária. A primeira de Paulo foi um ambiente de experiência. Paulo era novato, mas mesmo assim estava cumprindo a vontade de Deus. Quando ele vai partir para a segunda viagem missionária, é interessante que quando Paulo está projetando tudo, Paulo está se preparando. Paulo já preparou a sua comitiva, Paulo já preparou os seus companheiros. Parece que eu vejo Paulo colocando no mapa uma posição geográfica aonde ele pregaria o evangelho, a qual cidade Paulo queria alcançar. Só que aí, agora na segunda viagem missionária, aparece a oportunidade de intensificar o seu relacionamento, porque não é verdade. Na primeira viagem Deus deixou Paulo conduzir, na segunda viagem é Deus quem vai tomar a direção. O Espírito de Deus agora vai começar a interferir nos projetos de Paulo. O Espírito de Deus agora vai começar a tomar a decisão para Paulo. O Espírito de Deus agora vai tomar a
direção da obra missionária. Parece que Paulo quer ir para a direita, mas o Espírito impede Paulo de ir para a direita, porque não é verdade. Porque quem se santifica começa a entender o propósito, qual Deus ainda é soberano, e nem todo projeto humano é qualificado ou está no alinhamento daquilo que Deus tem para fazer. Paulo então agora ele vai receber, sabe estruturar a visão de um missionário e coloca Paulo na direção certa. E como é que Deus vai direcionar Paulo? A Bíblia diz: e quando chegaram em Mísia e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de... A Bíblia diz no verso 8 do capítulo 16 e o verso 9: e de noite Paulo tem uma revelação que vem diretamente do trono de Deus. E qual é a revelação? De noite apresentou-se um homem da Macedônia, ou um varão macedônio, e em sonho gritava para Paulo dizendo: ei, atravessa a Macedônia e nos ajude. Agora lá vai para quem acredita que o céu tem algo para nós aqui nesta noite. Para pensar comigo. Se Paulo tentasse lutar contra a voz do Espírito, o céu não se abriria para Paulo. Se Paulo tenta relutar contra a vontade de Deus, Paulo não tem experiência. Se Paulo tenta voltar para os seus ideais, Paulo não via o céu se abrindo e Deus abrindo novos horizontes para Paulo pregar a palavra de Deus. Lá vai, que é o segredo do crescimento na obra de Deus, está aqui: santificação na presença do Eterno, porque a santificação te abre oportunidade para ouvir a voz do Deus que rege a terra. Santificação prepara você para maravilhas que Deus que está por vir. Paulo entende: eu me preparo hoje para Deus operar no ar. Eu me consagro hoje porque eu sei que amanhã o céu vai trabalhar. Oh glória! Deus abriu a visão para Paulo. Deus abriu a visão para Paulo e fez Paulo ir para Macedônia. E é interessante que a primeira cidade da Macedônia de Filipe, Paulo ele não é afoito. Eu amo Paulo e as suas obras por causa disso. Paulo não é preocupado em levantar a sua voz e pregar, não. Paulo sabia que é uma força maior que rege o crescimento. E qual é a força, Felipe? A santificação. A Bíblia vai dizer que quando Paulo entra em Filipe, Paulo ele tem uma preocupação: qual? Encontrar um lugar para orar a presença de Deus. Encontrar um lugar para se consagrar a Deus. Encontrar um lugar para buscar a presença de Deus. A Bíblia diz no verso de número 13: e no dia seguinte, após Paulo entrar na cidade, saiu Paulo e alguns à porta para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. Paulo procura o caminho da intimidade e Deus vai ampliar o ambiente. Paulo procura o ambiente do relacionamento para Deus ampliar. Três grandes fatores aqui na cidade de Filipe são colocados em pauta. Primeiro, na oração de Paulo, fora à beira do mar, Deus vai abrir o coração de uma mulher chamada Lídia, uma mulher comerciante que tinha influência dentro da cidade. Paulo está indo para a oração e Deus está abrindo porta para que o evangelho pudesse ser quebrado. Paulo está indo para a oração e Deus está abrindo o coração de alguém para que a palavra fosse pregada. Paulo está indo para a oração e Deus está dando oportunidade para que a igreja fosse fundamentada em Filipe. Você não pegou? Em
oração, Deus abre a porta que é para ser aberta, para que a obra possa ser concretizada. Você não entendeu nada ainda, eu vou melhorar. Enquanto você vai para o altar da oração, Deus vai encaixando o que era para encaixar. Deus vai pegando o que estava fora do lugar para colocar no lugar. Deus vai pegando as peças que estavam desconcertadas e vai colocando no ambiente. É Paulo nos ensinando: enquanto você se prioriza diante do altar para se guardar, o céu começa a trabalhar na terra. Enquanto você se guarda para buscar a presença de Deus, Deus vai abrindo o necessário, porque o projeto que Deus estabeleceu não para. O projeto que Deus levanta não morre no meio do caminho. Levanta a sua mão para cima, por gentileza. Eu quero liberar uma palavra profética. Foi Deus quem conduziu Paulo e é Deus quem está conduzindo você hoje. Enquanto o céu te conduza, o céu te garante. Enquanto o céu te dá direção, o céu te sustenta. E não é, Everton, tu está profetizando, não sabe o processo que eu estou vivendo. Parece que as portas não se abrem, parece que os caminhos estão trancados, mas Deus está dizendo: continua no altar da oração, porque eu vou abrir o que é necessário para funcionar o crescimento. Oh, glória! Então Paulo na oração, ele ganha o coração de uma mulher. Depois Paulo ganha a casa, e a Bíblia vai dizer que Paulo ainda não entrou na cidade. Paulo foi de novo no dia seguinte para a oração, Felipe. E na oração Paulo está percebendo que dentro da cidade havia uma influência demoníaca, que dentro da cidade havia espírito de adivinhação, que dentro da cidade havia alguém que lucrava, alguém que estava escravizando alguém por haver uma possessão demoníaca nela. Paulo vai para a oração e o espírito de uma jovem vai gritar assim: eis que vejo aí homens, filho do Deus Altíssimo, o verdadeiro homem de Deus. Paulo vai, Paulo vem e Paulo se incomoda. Mas sabe o que é interessante? Que a libertação dessa jovem acontece enquanto Paulo está indo para onde? Para o ambiente da oração. Oh, glória! Paulo está indo para o ambiente da oração e Deus está libertando. Aleluia! Paulo está indo para o ambiente da oração e Deus está dando livramento. Paulo está indo para o ambiente. Alguém está pegando? Paulo está indo para a consagração e Deus está quebrando as amarras. Paulo está indo para a oração e Deus está quebrando a força da potestade que predomina a cidade. Paulo está indo para o altar e Deus está dizendo: continua, porque o que é para eu libertar, eu liberto. É Deus dizendo: continua no caminho do altar, continua no caminho da oração, porque quando você está no caminho da oração, Deus está dando livramento para a casa. Enquanto você está no caminho da oração, Deus está dando livramento para o Deus. É profético isso aqui, eu senti o meu corpo agora se arrepiar. Desceu um guerreiro aqui hoje. Aleluia! Bacaral é selva. Luminarabacanda lá pra praia, meu Deus. Deus está dizendo para alguém: continua, não para. Continua, não para. Porque enquanto você continuar, eu estou quebrando grilhões da morte. Continue, porque enquanto você continua, eu estou quebrando agora cadeado. Continua, porque enquanto você vai se consagrando, Deus vai abatendo os seus inimigos. A libertação está chegando. Aleluia! Olha que interessante. Paulo libertou a jovem. Sai, espírito de adivinhação, foi liberta. Só que houve uma grande manifestação do poder de Deus em Filipe, e o confronto entre a luz e as trevas agora começa a
Jesus. Irmão Everton, que batalha, ele confronta a entidade que predominava a cidade. Ele confronta a entidade que dava lucro para a cidade, trazia público para a cidade. Só que como ao confronto, parece que o sistema diabólico, ele usa os meios humanos, os maiorais da cidade, para dizer, pega eles e prenda dentro de uma prisão. Você vai entender agora. Paulo está orando e Deus está libertando. Paulo está orando e o mal está caindo por terra. Só que quando Deus abate um pilar, a investida é grande contra a vida de Paulo e Silas. Parece que eu vejo uma influência na cidade. Pega, prende, coloca na prisão, amarra no tronco, amarra as mãos e amarra os pés. E a notícia na cidade é: quero ver agora o que vai ser desse evangelho. Eita glória! Aleluia! Quero ver agora o que vai ser do Deus que Paulo prega. Quero ver agora o que vai ser da chamada de Paulo. Quero ver agora o que vai ser da vida deste homem que veio para perturbar a cidade. Só que na mentalidade do inimigo é esta: acabou o ministério. Na mentalidade do inimigo é esta: quero ver continuar pregando. Na mentalidade do inimigo é esta: quero ver dar continuidade no propósito de Deus. Na mentalidade do adversário é: quero ver agora fazer dentro de uma prisão. Só que mal sabia ele que alguém que tem a vida no altar não tem prisão que prende. Aleluia! Alguém que tem a vida no altar não tem demônio que para. A cidade está dizendo: quero ver agora. Só que Deus está olhando para a terra, e Paulo conhece o caminho que abre. Aleluia. As maravilhas do céu na terra, porque alguém que santifica o teu coração e conhece o caminho para que possa acontecer algo extraordinário. Pegou Paulo e colocou dentro de uma prisão. Agora eu paro aqui. Aleluia, santo. Para dizer algo profundo para o teu coração, porque Deus tem um propósito estabelecido com cada pessoa na terra. Deus tem um chamado determinado para cada pessoa. E a cada momento que Deus chama e dá direção, não é para parar. É interessante que eles não pararam diante os obstáculos que eles tiveram no princípio, pois receberam uma direção de Deus. Mas quando eles entraram dentro de um campo maior, o diabo tentou matar a chamada. O diabo tentou matar a história. O diabo tentou matar a estrutura de Paulo. O diabo tentou colocar ele dentro de uma caixa. E é o que o diabo está fazendo hoje. O que ele está fazendo, irmão Everton? Ele está matando muita gente, colocando dentro de uma prisão e amarrando os pés e a mão para não fazer nada. Por que, irmão Everton? Porque ele sabe que fora da prisão é alguém que tem potencial para fazer o reino de Deus crescer. Ele sabe que quem tem potencial não pode ficar solto, porque quando ele abre a boca, os céus começam a movimentar a terra. Você não está entendendo? Eu vim aqui para profetizar que hoje o cativeiro que o diabo te colocou, a prisão que o império colocou para travar você, eu vim aqui profetizar que o céu vai começar a descer na terra. Ela é mais que duas, eu estou sentindo ele. Eu vim aqui para mudar. A partir de hoje vai haver divisor de águas na tua vida. A partir de hoje a tua história não vai ser a mesma. Não é, Everton? O sistema não gostou, me prendeu, me colocou para baixo, mas tem Deus no céu dizendo: eu te chamei para entrar dentro da cidade de Filipe. Não vai ser homem que vai te parar, não vai ser sistema que vai te parar.
de ver as maravilhas é abrindo a boca para adorar. Você não entendeu? A adoração, ela tem um poder sobrenatural quando ela chega até o trono de Deus. Eu vou melhorar para você entender. E aí, meu Deus do céu, vai ser forte, vai explodir aqui, pastor. Eu estou sentindo ele. Alabai, lobrecando, alababaracaba, papai. Adoração tem impacto nas regiões celestiais, mas a adoração perfeita não é quando tudo está bem. A adoração perfeita não é quando tudo está normal, não. A verdadeira adoração, ela sai no período da crise. A verdadeira adoração sai quando não tem nada para você comer, sabe, quando não tem nenhuma porta aberta para você ver algum resultado, e ali que você arranca fôlego da onde não tem. É que nem Paulo e Silas, está olhando para um lado, tem prisão, está olhando para o outro, tem parede, olhando para os pés, está amarrado, está olhando para cima, as mãos estão no tronco, mas mesmo assim eles arrancam de dentro do seu coração a força para adorar o Deus que lhe chamou para um propósito. Eu estou chamando os guerreiros aqui hoje para saquear o inferno. Eu estou chamando você aqui hoje para saquear o inferno. Abre a sua boca agora para adorar. Já foi entendendo? Quando você adora, Deus vai proporcionando o ambiente para se manifestar na terra. Deixa eu ver quem vai adorar. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que eles cantavam hinos e faziam o quê? Oravam. Por que hino? Porque hino é lugar de ambiente profético. O salmista diz que Deus habita no meio dos. Tem princípios espirituais para ser observado. Enquanto tudo está fechado, enquanto as portas não se abrem, enquanto você vê que o gigante é maior que a sua força, entenda que quando você abre a sua boca para adorar a Deus, Deus desce na terra para habitar no meio da sua adoração. No dia que você olha para a circunstância do presente momento e você não vê nenhuma válvula de escape, uma saída, abre a sua boca para adorar a Deus, porque eu te garanto, porque quando você adora na sua decepção, enquanto você adora na sua aflição, enquanto você adora nas suas lágrimas, nos seus choros, o Pai eterno se inclina para a terra cilada. O adversário preparou a forca, o adversário preparou a sepultura, mas Josafá, na presença de Deus, disse: pega a espada e guarda, pega o escudo e guarda, pega a lança e guarda, pega agora a harpa, pega o saltério, pega os levitas. Nessa batalha nós não vamos guerrear com armas, a gente vai romper a adoração. A Bíblia vai dizer que quando eles foram adorando, o inimigo foi caindo por terra. E quando eles foram adorando, Deus foi dando o livramento. Quer vencer hoje? Abra sua mão e aborda, porque na tua adoração Deus vai disciplinando a força dos seus inimigos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus começou a movimentar ali, e quando eles cantavam, partiu para o ambiente da oração. E quando eles oraram, o Felipe, Deus já estava no ambiente. Vamos entender o que está acontecendo? Quando eles adoraram, Deus desceu no ambiente. Quando eles oraram, o céu saiu. Porque a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam. Aleluia. E na oração deles, a Bíblia diz: houve um. Mais alto. Houve um. É o recado de Deus para o Império Romano. Aleluia. É o recado de Deus para todo mundo que dizia morreu. É o recado de Deus para todo mundo que apontava: quero ver agora o que vai ser dele. É o recado de Deus para todo mundo que dizia: ei, na prisão romana, ninguém sai. Porque a prisão romana, a estrutura dela é estrutura boba. Só que quando Deus
aconteceu, é interessante no texto, Deus poderia abalar as paredes. Deus poderia abrir a porta que ele fez para Pedro. Deus poderia simplesmente transportar eles de dentro da prisão para fora, como fez com o Filipe, transportou de um ambiente para o outro. Deus poderia simplesmente enviar um anjo e abrir a cela. Mas é interessante que Deus não mexeu nas partes superiores da prisão. Porque Deus sabe que existe cativeiro em prisão, que não é só derrubar a parede, tem que destruir os alicerces. É, Deus. Você não entendeu? Aleluia. Deus sabe que tem coisa que não pode mexer em cima só, tem que mexer embaixo. Porque o que sustenta a prisão é o alicerce. É Deus dizendo para eu quebrar o sistema do maligno agora. Deus dizendo para alguém: eu preciso quebrar as bases que foram levantadas para colocar você dentro desta prisão. E as raízes do problema. Oh, aleluia. Só que Deus vai tocar na onde? Lá embaixo. Oh, aleluia. Deus vai tocar onde começou o processo para você ser preso. Deus vai tocar onde começou o processo para alguém aprisionar você. Deus vai tocar onde começou o processo para o diabo trancar você e você não conseguir dar continuidade naquilo que Deus estabeleceu para você. Deus não vai tocar nas paredes. Deus tocou aonde? No alicerce. Por que alicerce? Porque é o lugar de fundamento. Tem pessoas no nosso meio depressivas. Tem pessoas no nosso meio com crise de ansiedade, traumas da infância. Porque o diabo usou a infância e o crescimento para traumatizar, aprisionar lá atrás. Tem pessoas que sofrem tanto na sua infância que é uma construção maligna para aprisionar ela no futuro. Releva de capaz que do alabadá. Você não está entendendo? Deus vai tocar hoje na onde? Fala comigo, Deus vai tocar nas raízes. Deus vai tocar nas raízes. Deus vai tocar nas raízes. Deus vai tocar Deus nas vai quebrar a raízes. estrutura desta prisão. Eita glória de Deus. Deus vai quebrar a estrutura desta prisão que aprisiona. Aleluia. Deus vai tocar na prisão, vai tocar naquilo que pressiona o seu crescimento. Tem gente hoje que não consegue ser feliz porque a sua mãe não foi feliz. E quando na sua infância, pelos traumas das brigas entre pais, ela ficou traumatizada, já foi uma construção de fundamento para aprisionar o futuro e pensa que não vai ser feliz. Mas o céu está dizendo: eu estou descendo hoje para falar a estrutura. Aleluia. Aleluia. Pode chorar porque ele vai quebrar hoje. Aleluia. O maior psicólogo da Bíblia é Jesus. Aleluia. Ele sabe sarar os teus traumas. Tem gente que coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, porque lembra do seu passado. O seu passado é como se fosse uma flecha que transpassasse o seu coração e sangrasse durante a noite. Deus está tratando a vida dessa jovem aí, ó. Ela é barabá, eu vou lá para ela já, pegar o Deus para ela, bate cadal, é sépia. Mas o Espírito, ele está sarando, Felipe. Porque Deus não te perde para o sistema. Deus não te perde para o diabo. Deus vai sarar a sua ferida. Não é passar metionate, sarar por cima e dar uma casquinha, não. Deus vai na raiz do problema. Aleluia. Deus olhou, está preso. Não tem problema. Eu vou tocar lá embaixo. Prenderam você? Eita Deus. Fala para mim, Moab, prenderam. Porque toda vez que você olha para o passado é o carrasco. E você é sangra. Deus me deu a mensagem em Josué, eu vim para aqui, Deus me levou para Atos. Se eu fosse Josué, o que motivou Josué a declarar: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, foi o período da convivência que ele teve com Moisés. Então, o que está na memória de Josué é uma figura profética. Ele está desanimado, mas no momento que Deus fala: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus já tinha um passado para estabelecer um presente para Josué. Aleluia. Usa o passado para bloquear o presente.
Fica de pé comigo. Oh, maravilhoso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Diga, aqui em cima é aberto. Aleluia. Te prepara para ver algo novo de Deus. Te prepara para ver uma história sobrenatural de Jesus. Se prepara porque o ambiente, o cenário está sendo mudado. Aleluia. Está sendo por quê? Porque você grita diante de Deus. Por quê, Deus? Comigo. Redate, cadalmas. Por que, Deus? Comigo. Mas eu vi como se uma corda descesse dentro de um poço. Leva a segue, a dade, cadalmas.